Como a Bíblia revela o segredo chocante da sua vida financeira pela fé em Jesus, você trabalha, luta, se esforça e mesmo assim parece que o dinheiro escapa como areia entre os dedos. Você ora, promete, faz planos, mas o ciclo continua o mesmo. Contas que se acumulam, portas que não se abrem, sonhos que parecem longe demais. No fundo, você se pergunta: o que está errado comigo? Por que Deus não muda minha vida financeira? Mas e se o problema não for o seu esforço, nem a sua oração, e sim o sistema espiritual invisível que governa tudo o que o mundo chama de sucesso? A Bíblia nunca tratou o dinheiro como inimigo. O inimigo é o coração que o transforma em Deus. Quando Jesus disse: "Ninguém pode servir a dois senhores", ele estava expondo o verdadeiro campo de batalha, o lugar onde a fé e o medo lutam todos os dias dentro de você. O mundo construiu um sistema baseado em corrida, competição e acúmulo. Deus construiu um reino baseado em confiança, propósito e obediência. E o que muitos não entendem é que o diabo não precisa tirar o seu salário para roubar sua prosperidade. Basta prender sua mente na ansiedade, no controle e na incredulidade. O segredo que o céu escondeu do sistema é que as finanças não começam no bolso, mas no altar. Cada vez que você tenta resolver com força o que só pode ser transformado com fé, você se cansa mais e vê menos resultado. Porque a verdadeira riqueza que Deus planejou para você não é apenas possuir, é permanecer. Permanecer em paz quando falta, permanecer generoso quando o medo grita, permanecer crendo quando tudo diz que é o fim. Essa permanência é a moeda do reino. Há uma lógica divina que o mundo rejeita. Deus usa o pouco para provar a fidelidade e o nada para revelar o milagre. Quando o pão acaba, ele mostra o pão vivo. Quando a fonte seca, ele revela a rocha que jorra água. E quando a conta bancária zera, ele quer te mostrar que a fé ainda é o investimento mais seguro que existe. O que o sistema chama de crise, o céu chama de treinamento, porque Deus nunca te entrega a abundância antes de te ensinar propósito. Esse vídeo não é sobre promessas vazias de enriquecimento, é sobre revelação espiritual. É sobre o que a Bíblia realmente ensina quando fala de semeadura, fidelidade, administração e propósito. Aqui você vai entender por que muitos oram por prosperidade, mas poucos estão prontos para sustentá-la. Vai entender que a chave não é pedir, é alinhar. E que o primeiro sinal de liberdade financeira não é ter mais, é temer menos. O Espírito Santo quer quebrar hoje o ciclo da escassez emocional que se transformou em escassez financeira. Porque quando o coração se torna generoso, o céu se torna abundante. Você não chegou até esse vídeo por acaso. Há uma promessa que o inimigo tentou bloquear por gerações, mas o Espírito de Deus está prestes a reacender em você. A partir deste momento, cada palavra vai abrir uma janela de revelação. Não sobre números, mas sobre princípios. Não sobre fórmulas, mas sobre fé. Porque a Bíblia nunca foi um manual de lucro, e sim um mapa de propósito. E quando o propósito é restaurado, o dinheiro encontra o caminho. Agora é hora de entender o que o sistema escondeu e o reino sempre revelou: que a fé em Jesus é o verdadeiro código da prosperidade duradoura. E esse código começa dentro de você, no lugar onde a obediência encontra o descanso e a entrega destrava a provisão. O engano do mundo: o sistema quer o seu tempo, Deus quer o seu coração. O mundo construiu uma narrativa perfeita para manter você ocupado e vazio. Desde cedo ensinam que o valor de uma pessoa está no que ela conquista, no que ela acumula e na velocidade com que produz. Você aprende a correr atrás do pão, mas esquece que Jesus disse que o pão verdadeiro não se conquista, se recebe. O sistema financeiro do mundo é uma armadilha silenciosa.
faz você acreditar que liberdade é ter mais, quando na verdade é ser menos dependente do que o dinheiro promete. Deus nunca pediu que você fosse escravo da sobrevivência. Ele te chamou para viver em propósito, não em exaustão. Enquanto o mundo te compra com promessas de sucesso, Deus te chama para viver em descanso. O inimigo não precisa roubar o seu salário se conseguir sequestrar a sua atenção. Ele sabe que quem vive cansado demais para orar, preocupado demais para adorar e ocupado demais para ouvir a voz de Deus, já perdeu a batalha espiritual da provisão. O sistema quer o seu tempo, porque o tempo é a moeda mais preciosa da eternidade. Mas o céu quer o seu coração, porque é dele que fluem as verdadeiras riquezas da vida. O apóstolo Paulo escreveu que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos leram essa frase como se Deus fosse contra prosperar. Mas o problema nunca foi o dinheiro. O problema é quando o dinheiro ocupa o lugar que só pertence a Deus. O sistema faz você acreditar que tudo depende do seu desempenho, e o reino te mostra que tudo depende da sua dependência. É por isso que Jesus disse em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O mundo ensina que primeiro você conquista para depois descansar. O reino ensina que primeiro você descansa em fé, e então o céu trabalha por você. A verdadeira guerra espiritual das finanças acontece dentro da mente. O inimigo sussurra que você precisa correr mais, fazer mais, segurar mais, guardar mais. E quanto mais você acredita nisso, mais distante fica da abundância que vem da paz. Porque a prosperidade bíblica não é medida por quanto você tem, mas por quanto o que você tem não te domina. Quando o tempo é o seu Senhor, você nunca tem o suficiente. Quando Deus é o seu Senhor, até o pouco se torna suficiente. O sistema deste mundo te promete autonomia, mas te entrega escravidão. Ele disfarça a ansiedade de produtividade e chama de sucesso o que, na verdade, é só esgotamento disfarçado de vitória. Mas a palavra revela que o descanso é o verdadeiro sinal de quem confia, não o descanso da ociosidade, mas da certeza de que quem planta no reino nunca perde tempo. Jesus não veio ensinar você a correr mais rápido que os outros. Ele veio te mostrar como andar sobre as águas quando o mundo inteiro está afundando. O segredo da vida financeira pela fé começa quando você entende que o reino não se move por pressão, mas por direção. Quando você busca Deus antes do dinheiro, o dinheiro se torna servo, não senhor. Quando você faz do tempo um altar e não um mercado, o céu libera sabedoria para prosperar sem se perder. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer restaurar hoje. Uma geração que trabalha com propósito, descansa com fé e entende que o sucesso não é chegar mais longe, é permanecer firme quando todos desistem. O sistema quer o seu tempo. Deus quer o seu coração. E quando o coração é entregue, o tempo volta a ter sentido. Porque no reino, o tempo não se perde, se planta. E quem planta a fé, colhe propósito, provisão e paz. O espelho da escassez, o que o dinheiro revela sobre a sua alma. A escassez nunca começa na carteira, ela começa na mente e amadurece no coração. Antes de o dinheiro faltar, faltou fé. Antes de a conta ficar vazia, o interior ficou cheio de medo. A Bíblia diz em Lucas 12:34, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O dinheiro é apenas o reflexo do que governa o seu interior. Ele é um espelho espiritual. Não mostra o quanto você tem, mas o que te tem. Quando o coração está doente, o dinheiro se torna um sintoma. Quando o coração é curado, o dinheiro se torna ferramenta. Deus nunca vê escassez como ausência de recursos, mas como ausência de confiança. Ele não está olhando para o quanto você possui, mas para o quanto você depende.
Por isso, muitos vivem em um ciclo sem fim de luta e frustração, porque querem que Deus abençoe o fruto, mas se esquecem de consagrar a raiz. O Espírito Santo não quer apenas equilibrar suas finanças, ele quer alinhar sua alma, porque se o seu interior for dominado pela preocupação, nenhuma bênção será suficiente. A escassez revela onde a fé parou de crescer. Ela mostra o ponto exato em que o medo começou a negociar com a esperança. E o inimigo sabe disso. Ele não quer apenas criar falta, quer criar confusão. Faz você acreditar que o dinheiro é o problema, quando, na verdade, ele é o espelho do problema. Quando o dinheiro se torna o centro das decisões, o coração se torna o altar do controle. E controle é o oposto de confiança. O medo de perder o que se tem é a maior prova de que já não se confia em quem deu. Jesus não falou de dinheiro para despertar culpa, mas para curar intenções. Ele sabia que a forma como lidamos com o que temos revela o quanto o céu pode confiar em nós. Se o pouco te corrompe, o muito te destrói. Por isso, antes de multiplicar, Deus trata. Ele toca o coração, quebra o orgulho, confronta o apego e ensina a generosidade. O milagre da multiplicação nunca começa no ato de dar, mas no ato de confiar. Quando o Espírito Santo cura a relação entre o seu coração e os seus recursos, ele transforma o que era escassez em testemunho. A escassez também tem voz. Ela sussurra que Deus te esqueceu, que você fez tudo certo e ainda assim foi deixado para trás. Mas essa voz mente, porque o céu nunca abandona quem está em processo. Às vezes, o que você chama de falta é o treinamento de Deus para que, quando vier a abundância, você saiba como sustentá-la. É por isso que o deserto precede a promessa. O deserto revela se você confia em Deus pelo que Ele dá ou pelo que Ele é. Quem é rico em fé nunca será pobre em propósito. Quando o coração é liberto da idolatria do dinheiro, o Espírito Santo transforma cada necessidade em uma oportunidade para ver o poder de Deus em ação. A verdadeira abundância não é ter o suficiente para si, mas ter o bastante para abençoar. O reino não mede riqueza pelo saldo, mas pela generosidade. O dinheiro é um espelho, e nele você verá a alma refletida. A pergunta não é quanto eu tenho, mas quem sou eu quando tenho ou quando falta? O Espírito Santo quer hoje virar esse espelho e mostrar que o problema não está no que falta, e sim no que ocupa o lugar da fé. Quando o coração é curado, o bolso é restaurado. Quando a alma confia, o céu libera. Porque Deus não prospera vaidades, Ele prospera propósitos. E quando o propósito é puro, até o deserto floresce. A raiz oculta, quando o medo se disfarça de prudência. Há um inimigo silencioso infiltrado na vida de muitos cristãos, um impostor que veste a máscara da prudência, mas que na verdade se chama medo. Ele se esconde atrás de frases como "é melhor não arriscar", "talvez não seja o tempo de Deus", ou "preciso ter certeza antes de agir". Mas o que parece sabedoria é muitas vezes incredulidade disfarçada de cautela. O medo é o travamento espiritual que impede o céu de liberar o que já foi prometido. E o diabo sabe que não precisa tirar nada de você, se conseguir te convencer a nunca dar o passo de fé que ativa o milagre. Pedro aprendeu isso na pele. Quando Jesus o chamou para andar sobre as águas, ele começou bem. Deu o primeiro passo, rompeu o limite do natural, acreditou no impossível. Mas quando o vento soprou e as ondas aumentaram, ele olhou mais para o problema do que para a promessa. E afundou. A fé parou onde o medo começou. Assim acontece com muitos. Começam crendo, mas param raciocinando. Começam ofertando, mas param calculando. Começam confiando, mas terminam controlando. O medo sempre se apresenta como prudência, mas o resultado dele é paralisia espiritual. Deus nunca mandou você agir sem pensar.
mas também nunca mandou você esperar até não sentir medo. Fé não é ausência de medo, é decisão de avançar mesmo tremendo. O problema é que muitos confundem paz com conforto. Esperam sentir segurança antes de obedecer, quando, na verdade, a segurança vem depois da obediência. O milagre de Pedro não foi andar, foi ter coragem de sair do barco. Porque o barco representa o controle, o que é conhecido, o que é seguro. Mas o sobrenatural de Deus nunca acontece onde há garantias humanas. A prudência que vem de Deus te protege. A prudência que vem do medo te limita. Uma vem da sabedoria, outra vem da dúvida. Uma prepara, a outra adia. Uma multiplica, a outra estagna. E se há algo que o inimigo ama, é ver filhos de Deus travados, chamando covardia de sensatez. Enquanto você hesita, ele rouba tempo, oportunidades e fé. Ele sabe que o medo é o imposto cobrado pela incredulidade. O Espírito Santo quer te libertar da fé que apenas ora, mas nunca age. Ele quer que você entenda que prudência sem fé é apenas um disfarce de controle. E controle é a tentativa humana de ocupar o lugar de Deus. Quando você diz, não posso agora, o céu ouve, não confio ainda. E enquanto o medo dirige, o milagre espera no acostamento da obediência. Jesus disse em Mateus 14:31, homem de pouca fé, por que duvidaste? Essa pergunta ecoa até hoje. Por que duvidar de quem nunca falhou? Por que temer o amanhã, se ele já está lá? A raiz do medo é sempre a falta de revelação sobre quem Deus é. Quando você conhece o caráter de Deus, o medo perde poder. Porque a fé não se apoia na lógica, mas na fidelidade. O que a razão chama de risco, a fé chama de passo. E Deus sempre responde a passos, nunca a hesitações. Há uma diferença entre guardar e esconder. Guardar é administrar com sabedoria. Esconder é enterrar por medo. Jesus contou sobre o servo que enterrou o talento. Ele não o perdeu, mas também não o multiplicou. E o Senhor o chamou de negligente, não por irresponsabilidade, mas por paralisia. A prudência dele era, na verdade, incredulidade. Ele não desperdiçou o que tinha, mas desperdiçou o que poderia ter. Essa é a tragédia do medo. Faz você conservar o que Deus queria que você multiplicasse. O Espírito Santo está chamando você para confrontar essa raiz oculta. Para romper com a falsa prudência que disfarça a falta de fé, Ele quer te ensinar a andar sobre o impossível, não a sobreviver no provável. A coragem não nasce quando tudo se acalma. Ela aparece quando você confia no meio da tempestade. Fé não é a ausência do vento. É a escolha de manter o olhar em Jesus quando o vento sopra. Deus não está pedindo o que você não tem. Ele está pedindo que você pare de se esconder atrás do medo do que pode perder. Porque enquanto você protege o que é pequeno, Ele está pronto para te entregar o que é eterno. O medo é o travão que mantém o céu fechado. A fé é a chave que abre as janelas. Hoje, o Espírito Santo está te chamando para soltar o controle, levantar o pé e pisar fora do barco. Porque a prudência que paralisa é medo disfarçado, e o medo que você não enfrenta se torna o Senhor que te governa. É hora de substituir a prudência do medo pela confiança da fé. Porque o mar só se abre para quem anda, e o milagre só acontece para quem crê antes de ver. A revelação perdida. A semente como chave profética. Existe um mistério na Bíblia que muitos leem, mas poucos entendem. Um código espiritual que o céu usa para destravar milagres na vida de quem vive pela fé. Esse código se chama semeadura. Não é uma transação, é uma profecia. A semente nunca fala de perda, mas de promessa. E cada vez que alguém planta algo com fé, o céu interpreta como confiança. Porque Deus nunca se move pela necessidade, mas pela fé. É por isso que há pessoas com muita necessidade e pouca colheita.
e a outras com pouco recurso, mas abundante provisão. A diferença não está no que se tem, mas no que se entrega. A semente é a ponte entre o que você vê e o que ainda crê. Quando Paulo escreveu em 2 Coríntios 9, 6, 18 que quem semeia com fartura colherá, ele não estava falando apenas de dinheiro, mas de princípio espiritual. O ato de semear é a declaração mais poderosa de fé que existe, porque você abre mão do presente em nome do futuro. É quando você diz a Deus: eu confio mais na tua promessa do que no meu cálculo. E o Espírito Santo responde multiplicando não apenas a semente, mas a confiança que a gerou. O erro de muitos é achar que a semeadura é um método para receber algo de Deus, quando na verdade é o meio que Deus usa para moldar o coração de quem dá. A semente testa intenções, revela motivações e cura a idolatria da posse. Jesus observava as ofertas no templo não para medir valores, mas corações. Ele elogiou a viúva, que deu 2 pequenas moedas porque ela não ofertou da sobra, mas da entrega. O valor não estava na quantia, mas no significado. Ela entendeu que o pouco com fé é mais poderoso que o muito com medo. Deus nunca pediu sementes por precisar delas, mas por saber o que elas fazem dentro de nós. A semeadura quebra o poder do controle e nos ensina a confiar no invisível. Quem planta fé não perde, investe. E todo investimento no reino traz retorno em forma de paz, sabedoria, direção e provisão no tempo certo. A semente é o altar onde o natural encontra o sobrenatural. É onde o gesto humano provoca uma resposta divina. Mas o inimigo tenta roubar esse entendimento. Ele diz que dar é tolice, que ofertar é perda, que semear é arriscar. Ele sabe que um coração generoso é um território onde ele não tem domínio, porque onde há generosidade, há libertação. E onde há libertação, há multiplicação. A escassez não é vencida com acúmulo, mas com entrega. O que quebra o ciclo da falta não é o quanto se guarda, mas o quanto se confia. Deus não se impressiona com o que você tem nas mãos, mas com o que você está disposto a soltar. Porque o reino funciona de forma inversa ao mundo. O que se guarda se perde, o que se entrega se multiplica. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, o milagre começou quando alguém decidiu dar. Nada teria acontecido se aquele menino tivesse segurado o pouco que tinha. A fé que retém é medo. A fé que entrega é profecia. Semeadura não é sobre dinheiro, é sobre confiança. É quando você transforma o que tem em um ato de fé e deixa que o céu transforme em milagre. É um gesto que declara: eu creio que minha provisão não depende da economia, mas do Deus que nunca muda. Cada semente plantada é uma palavra profética lançada no futuro. E toda vez que você entrega algo, Deus escreve uma nova história de colheita. O Espírito Santo está te chamando para recuperar essa revelação perdida. Ele quer restaurar a alegria de dar, a fé de semear e a gratidão de colher. A semente é mais do que um recurso, é uma linguagem espiritual entre você e o Pai. E quando essa linguagem é ativada, o céu responde com abundância. Porque no reino, nada que se entrega em fé é desperdiçado. Cada semente é um testemunho em construção. O código de multiplicação. Como o céu reage à fé em ação. A multiplicação não acontece no momento em que Deus decide, mas no momento em que você se move. O céu não responde a intenções, responde a passos. A fé que fica parada é desejo. A fé que se move é profecia. Há um código espiritual que só é ativado quando o invisível se torna mais real do que o medo. O milagre não começa no pedido, começa na ação. E esse é o segredo que muitos não percebem. Deus não multiplica o que você guarda, Ele multiplica o que você entrega. Quando Jesus alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixes, Ele podia simplesmente criar o pão do nada.
mas escolheu começar com o pouco que alguém estava disposto a dar. O menino não sabia o tamanho do milagre que carregava nas mãos, mas Deus sabia. O ato de entregar o que parecia insuficiente foi o que provocou o movimento do sobrenatural. A multiplicação é a resposta do céu a uma fé que age quando a lógica já se esgotou. O que o menino ofereceu não foi comida, foi confiança. O reino de Deus sempre opera com uma equação divina. Fé mais obediência gera multiplicação. É por isso que as promessas não acontecem por acaso. Há uma parte de Deus e há uma parte sua. A de Deus é o milagre, a sua é o movimento. O mar vermelho só se abriu quando Moisés levantou o cajado. O azeite da viúva só aumentou quando ela começou a encher os vasos. A pesca milagrosa só aconteceu quando Pedro lançou as redes de novo, mesmo depois de uma noite de fracasso. A multiplicação é a reação de Deus à perseverança da fé. O céu observa a atitude antes de liberar a abundância. Deus não abençoa o que você apenas deseja, mas o que você decide. Porque o reino não é feito de intenções, é feito de atitudes. Muitos oram pedindo portas abertas, mas mantêm as mãos fechadas. Querem colheita, mas nunca plantam. Querem abundância, mas temem a entrega. E Deus, como um pai sábio, espera o gesto que mostra maturidade espiritual, o ato de agir confiando. A fé que apenas fala não transforma a realidade, mas a fé que obedece cria realidades novas. Tiago escreveu que a fé sem obras é morta. A multiplicação é a ressurreição dessa fé em movimento. Quando você age em obediência, mesmo sem entender, você libera o poder de Deus sobre o impossível. Porque cada ato de fé é uma chave que destrava provisões preparadas antes mesmo de você pedir. O céu não está distante, esperando o momento certo. Ele está pronto, esperando a atitude certa. Deus não precisa de quantidades, Ele precisa de confiança. Ele nunca pediu para você ter muito, apenas para fazer algo com o pouco que tem. E quando o pouco é entregue com fé, o muito se manifesta com glória. A multiplicação começa no gesto que desafia a dúvida. É o movimento que prova a quem você pertence. No reino, cada ação de fé é um som que o céu reconhece. O mover de um coração obediente atrai a atenção divina. Por isso, o Espírito Santo está te chamando para parar de pedir e começar a agir, para trocar o discurso da espera pela prática da fé. Quando você dá o primeiro passo, o céu dá o segundo, e o impossível se torna inevitável. A multiplicação não é sorte, é resposta. É a colheita espiritual de quem ousou obedecer quando tudo dizia não vai dar. Deus não multiplica o que é retido, Ele honra o que é liberado. O que você segura continua sendo seu, mas o que você entrega se transforma em milagre. Esse é o código do reino. O código que o mundo nunca entenderá, mas que o céu nunca ignora. Hoje, o Espírito Santo quer ensinar você a agir com fé. Porque a fé sem movimento é teoria, mas a fé que se move escreve história. E quando o seu passo se alinha com o propósito de Deus, o céu inteiro começa a trabalhar a seu favor. O espírito da riqueza. Quando o dinheiro deixa de ser dono. A verdadeira libertação financeira não acontece quando você ganha mais, mas quando o dinheiro perde o poder de te dominar. O espírito da riqueza não é uma entidade material, é uma força espiritual que governa corações e direciona decisões. Jesus falou sobre ele com clareza. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6:24. Essa é uma das verdades mais duras e, ao mesmo tempo, mais libertadoras do Evangelho. Não é sobre ter ou não ter, é sobre quem governa quem. O dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo senhor. Quando ele ocupa o trono que pertence a Deus,
Ele transforma bênçãos em pesos e oportunidades em prisões. Muitos oram por prosperidade, mas não percebem que Deus não entrega recursos para corações ainda governados pela ansiedade. Ele não vai abençoar algo que te afastará dele. Por isso, às vezes, o céu retém o muito até que o pouco seja suficiente para te ensinar dependência. Quando o coração é liberto da idolatria do ter, Deus começa a confiar o multiplicar. O espírito da riqueza não se manifesta em notas, mas em intenções. Ele se alimenta da comparação, da vaidade e do orgulho disfarçado de conquista. Ele faz você acreditar que vale mais quando tem mais, e que Deus te ama mais quando a conta está cheia. Mas no reino, a lógica é invertida. A verdadeira riqueza é ser capaz de dar quando o mundo só ensina a guardar. A riqueza do reino não mede status, mede entrega, e o Espírito Santo quer curar essa mentalidade hoje, a de que o dinheiro é segurança. A única segurança real é o amor de Deus. O mundo te convence a acumular para se proteger, mas o reino te ensina a compartilhar para permanecer. A abundância divina não vem do acúmulo, vem da generosidade. Em 1 Timóteo 6, 17 e 19, Paulo exorta os ricos a não colocarem esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede tudo ricamente para o nosso prazer. Ele não diz que é pecado possuir, mas alerta contra o pecado de ser possuído, porque o apego ao dinheiro é a forma mais sutil de incredulidade. Ele revela uma alma que confia mais no saldo do que no Salvador. O Espírito Santo quer trazer equilíbrio. Ele não quer te ver preso à miséria, nem escravo da riqueza. Ele quer te ver livre, livre para prosperar sem se corromper, livre para administrar sem se apegar, livre para desfrutar sem idolatrar. Porque a verdadeira prosperidade não está em ter tudo, está em não precisar de tudo para estar em paz. Quando o dinheiro deixa de ser dono, o Espírito de Deus passa a dirigir suas decisões. E é aí que o milagre da administração acontece. Você deixa de viver guiado pelo medo de perder e passa a viver guiado pela sabedoria de multiplicar. Você entende que a riqueza não é recompensa, é responsabilidade. Que Deus não coloca recursos nas mãos de quem quer brilhar, mas nas mãos de quem quer servir. A prosperidade é uma ferramenta para manifestar o reino, não para alimentar o ego. A libertação financeira começa quando o coração se torna um altar e não um cofre. Quando você entende que cada recurso recebido é uma oportunidade para revelar o caráter de Deus na terra. O espírito da riqueza quer o controle, mas o Espírito Santo quer a rendição. E quando há rendição, há paz. Quando o dinheiro perde o trono, o reino ganha espaço. O Espírito Santo está te chamando para uma nova mentalidade, uma onde o dinheiro não dita suas emoções, onde o saldo bancário não define o seu valor e onde a provisão não é motivo de orgulho, mas de gratidão. A riqueza verdadeira é quando você tem o suficiente para ser uma resposta na vida de alguém. Porque quem tem Deus como dono, nunca mais é escravo de nada. A inversão do reino. O caminho da prosperidade começa no altar. O reino de Deus é uma contradição viva para a lógica do mundo. Enquanto o sistema ensina que quem guarda mais conquista mais, o céu ensina que quem entrega mais vive melhor. O caminho da verdadeira prosperidade não começa no trabalho, nem no esforço, mas no altar. O altar é o lugar onde o eu morre e o propósito nasce, onde o que é material se transforma em espiritual. É onde Deus não recebe o que você dá, mas o quanto você confia. Porque a entrega não mede quantidade, mede coração. Desde Gênesis, a Bíblia mostra que toda a história de prosperidade começa com um altar. Abraão ergueu um altar antes de possuir terras. Jacó fez um altar antes de ser transformado em Israel. Elias restaurou o altar antes que o fogo caísse.
O altar é o ponto de virada de toda escassez, porque é ali que o homem se esvazia para que Deus o encha. A prosperidade não é resultado de força, é fruto de aliança. E a aliança sempre começa onde há renúncia. O mundo ensina que dar é perder, mas o reino ensina que dar é viver. O altar é o lugar onde se aprende a confiar mais na promessa do que na posse. A fé verdadeira não se manifesta quando você tem tudo, mas quando você entrega o pouco, acreditando que o tudo já está garantido em Deus. O altar transforma o impossível em inevitável, porque é nele que a fé se torna visível. Em Provérbios 11, 24, 25 está escrito: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Essa é a inversão do reino. No sistema terreno, quem dá perde. No sistema do céu, quem dá cresce. Porque a generosidade é o canal por onde o Espírito Santo move a provisão. O altar é a senha da abundância, não porque compra bênçãos, mas porque revela maturidade. Quem entrega o que tem, demonstra que o coração não é refém do que possui. A prosperidade que começa no altar não se baseia em barganha, mas em confiança. Deus não se impressiona com sacrifícios grandiosos, ele se agrada da obediência. Quando você entrega, não é o dinheiro que sobe, é a fé. É a obediência que sobe como incenso e abre as janelas do céu. O altar é o lugar onde as sementes se tornam promessas. Cada ato de entrega é um eco espiritual que o céu responde com multiplicação. O erro de muitos é querer prosperar sem altar. Querem a bênção sem renúncia, o crescimento sem submissão, o resultado sem entrega. Mas Deus não trabalha com atalhos. No reino, toda colheita começa com um gesto no altar. A fé que não se manifesta em entrega é emoção, não convicção. Porque o altar revela quem você é quando ninguém está vendo. O altar também é o lugar da troca. Você entrega o controle e recebe direção, entrega o medo e recebe paz, entrega o pouco e recebe o muito. Quando o coração se curva, o céu se abre. Por isso, o altar não é um evento, é um estilo de vida. Não é sobre ajoelhar-se apenas em oração, é sobre viver de forma rendida em cada decisão. A prosperidade que vem do altar é estável, porque não depende de mercado. Depende de propósito. O Espírito Santo está chamando você de volta ao altar. Não apenas ao altar físico, mas ao altar da intenção. Ele quer que sua fé volte a ser o centro das suas decisões. Que o altar se torne o ponto de partida de tudo o que você faz. Porque quando Deus é o início, nada termina em escassez. E quando o altar é restaurado, a abundância se torna inevitável. O caminho da prosperidade começa onde termina o orgulho. Quando o altar volta a ocupar o lugar central, o coração volta a ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus nunca leva à falta, sempre conduz à plenitude, porque o altar é o símbolo máximo da inversão divina. O lugar onde se perde tudo e se ganha o que o dinheiro nunca poderá comprar. Propósito, paz e presença. O teste da fidelidade. Deus está observando o pouco. Deus não testa sua fé quando você tem muito, mas quando tudo parece pouco. É no escasso que o caráter é revelado. A fidelidade não se prova na abundância, mas na administração do que parece insuficiente. Jesus disse em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Essa é uma das verdades mais ignoradas pelos que oram por prosperidade. Muitos pedem o muito, mas ainda não foram aprovados no pouco. Querem colheita sem constância, abundância sem responsabilidade e bênção sem comprometimento. Deus não se impressiona com grandes gestos ocasionais. Ele se move por pequenos gestos consistentes. Ser fiel no pouco é cuidar do que parece irrelevante, como se fosse essencial. É administrar um salário simples, como se fosse uma herança divina. É permanecer generoso quando o medo diz para segurar.
A fidelidade no pouco é o campo de treinamento da abundância. Porque se o seu coração é disciplinado quando falta, ele não se corromperá quando sobrar. A fidelidade não é medida pela quantidade do que se entrega, mas pela constância com que se obedece. Quando você honra Deus mesmo no limite, está declarando ao céu: minha fé não depende do que tenho, mas de quem tu és. É nesse ponto que o invisível começa a trabalhar a seu favor. O que parecia pouco nas mãos de um homem se torna muito nas mãos de um Deus fiel. A multiplicação sempre começa na administração. O servo que recebeu um talento e o enterrou acreditou que estava sendo prudente, mas Jesus o chamou de infiel. Por quê? Porque ele não fez nada com o que recebeu. A infidelidade diante de Deus não é apenas desobediência, é também inércia. Deus não exige resultados imediatos, mas espera movimento constante. O talento enterrado é o símbolo da fé paralisada. E o reino não recompensa quem enterra, mas quem multiplica. A fidelidade no pouco também é o termômetro das intenções. Ela revela se você quer agradar a Deus ou ser visto pelos homens. Há quem oferte apenas quando tem testemunhas, e há quem semeia no secreto, porque sabe que o céu tem olhos onde o mundo não enxerga. Jesus ensinou que o Pai que vê em secreto recompensará publicamente. Isso vale para a oração, para a generosidade e para a administração. O que é feito em fidelidade silenciosa, Deus transforma em colheita abundante. Deus não coloca grandes recursos nas mãos de quem ainda não entendeu o valor do que é pequeno. Porque o muito não é uma promoção, é um peso. E quem não aprendeu a carregar o leve, não suportará o pesado. A fidelidade no pouco é o filtro da maturidade espiritual. É o processo que prepara o coração para lidar com a responsabilidade de abençoar outros. Porque Deus não dá muito para quem quer ser exaltado, mas para quem quer servir. O Espírito Santo está observando como você trata o pouco, não para te condenar, mas para te capacitar. Ele quer transformar a sua mentalidade de sobrevivência em mentalidade de mordomia. Quando você administra o que tem com gratidão e propósito, o céu interpreta isso como prontidão. O pouco nas mãos de quem é fiel se torna a prova de que o muito já pode chegar. A fidelidade no pouco também protege a alma da ingratidão. Porque quem reconhece o valor das pequenas bênçãos nunca se perde nas grandes. O ingrato transforma milagres em rotina, mas o fiel transforma rotinas em milagres. O Espírito Santo está te ensinando a valorizar o processo, a entender que cada real administrado com fé é uma semente plantada no campo da confiança. Deus não está te punindo com o pouco, Ele está te preparando com o pouco. O deserto que você atravessa é o ensaio da terra prometida. E quem aprende a ser fiel na escassez será promovido na abundância. Porque Deus nunca desperdiça fidelidade. O que hoje parece pouco é, na verdade, o campo onde Ele está testando se o seu coração é maior que o seu desejo. Profético, o Espírito Santo está quebrando a maldição da dívida. Há batalhas invisíveis que o dinheiro nunca resolverá, porque não são financeiras, são espirituais. A dívida é uma prisão silenciosa que não prende apenas a economia, mas o coração. Ela traz vergonha, medo, impotência e culpa. Mas o que muitos não sabem é que por trás da dívida existe um jugo espiritual que o inimigo usa para aprisionar filhos de Deus em ciclos de estagnação. Hoje, o Espírito Santo quer quebrar esse ciclo. Ele quer te libertar não apenas da dívida material, mas da mentalidade de escassez que alimenta o desespero e o controle. A Bíblia diz em Deuteronômio 28:12 que o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Essa promessa não é simbólica, é um decreto de liberdade. Deus nunca planejou que seus filhos fossem escravos de boletos, juros e pressões financeiras.
Ele te criou para governar, não para ser dominado. A maldição da dívida é quebrada quando a fé volta a ocupar o lugar que o medo tomou. O Espírito Santo está movendo algo neste momento. Você pode sentir o peso do passado, mas ele está transformando culpa em aprendizado. Dívidas que nasceram da pressa, da falta de sabedoria, da necessidade de aprovação, tudo isso será usado como matéria-prima para um novo testemunho. Porque Deus não desperdiça erros, Ele redime histórias. O que o inimigo usou para te humilhar, o céu vai usar para te ensinar. A dívida tem voz e ela tenta te convencer de que você é indigno de prosperar. Mas hoje, o Espírito Santo está silenciando essa voz. Ele está dizendo que a sua identidade não está no extrato, mas na cruz. Que você não é o saldo que tem, é o valor que carrega. A cruz cancelou a maior dívida da humanidade, o pecado. E se Jesus pagou o preço da eternidade, ele também tem poder para restaurar o que foi perdido no tempo. A libertação financeira começa com arrependimento e continua com obediência. É quando você decide parar de repetir padrões que te prendem. O Espírito Santo quer restaurar não apenas suas contas, mas sua mentalidade. Ele quer te ensinar a honrar com sabedoria, a gastar com propósito, a planejar com fé. Porque o mesmo Deus que multiplica o pão também te ensina a administrar o trigo. Prosperidade sem direção é desperdício. Liberdade sem disciplina é apenas outro tipo de prisão. Há correntes sendo quebradas enquanto você ouve essas palavras. O céu está ativando provisão onde antes havia escassez. O Espírito Santo está reposicionando você, de devedor para semeador, de refém do sistema para mordomo do reino. Ele está restaurando sua dignidade e te preparando para administrar o muito com maturidade. A dívida perde poder quando o propósito volta a ser prioridade. Não é apenas uma questão de finanças, é uma questão de governo espiritual. Enquanto o mundo vive refém do crédito, o povo de Deus é chamado para viver sustentado pela fé. O Espírito Santo está libertando você da necessidade de depender de homens, porque quem confia em Deus nunca fica sem saída. Ele está abrindo as portas do seu tesouro e liberando sabedoria para construir uma nova fase da sua vida financeira, onde cada decisão será guiada por propósito e paz. Hoje, o Espírito Santo está decretando um novo tempo. O tempo em que a dívida não terá mais poder sobre o teu sono, a tua mente e as tuas decisões. O tempo em que o peso das contas será substituído pela leveza da confiança. O tempo em que a vergonha dará lugar à gratidão. A cruz pagou o que você jamais poderia pagar e o sangue de Jesus é o recibo da tua liberdade. O milagre começa na sua entrega. Tudo o que o Espírito Santo falou até aqui converge para um só ponto. O milagre não começa quando você vê, mas quando você entrega. Toda transformação espiritual, emocional ou financeira nasce no mesmo lugar, o altar da rendição. É nesse altar invisível que o controle morre e a confiança ressuscita. Muitos pedem um novo tempo, mas poucos estão dispostos a dar o passo que o inaugura, porque entregar dói. Entregar é admitir que você não é dono, é mordomo. É reconhecer que a bênção não vem para provar seu valor, mas para revelar o valor de Deus em você. Jesus deixou isso claro em Lucas 9, 24. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a salvará. Essa é a essência da entrega. Não é perda, é libertação. Toda vez que você abre mão de algo por amor a Cristo, o céu registra como investimento eterno. E quando o coração entrega, o céu devolve multiplicado, não apenas em forma de recursos, mas de propósito, de sabedoria, de paz. A verdadeira prosperidade nasce quando você entende que nada é realmente seu. E que quanto mais você se esvazia, mais Deus pode te encher. O milagre da entrega
é o mais silencioso e, ao mesmo tempo, o mais poderoso. Ele não acontece em palcos, mas em quartos fechados. Ele começa quando você diz: Senhor, está aqui o que tenho, o que sou, o que temo perder. E Deus responde: agora posso te confiar o que é meu. Foi assim com Abraão, quando subiu ao monte para sacrificar Isaque. Deus não queria o filho dele, queria o coração dele. E foi ali, naquele ato de rendição, que a promessa foi selada. O mesmo acontece com você. O que Deus te pede hoje não é para tirar algo, é para te mostrar o quanto Ele pode fazer com o que você entrega. A entrega é a linha que separa os que apenas acreditam dos que realmente vivem pela fé. Muitos conhecem as promessas, mas poucos confiam o suficiente para obedecer sem garantias. Mas o reino de Deus se manifesta na contramão da lógica. O mundo diz: segure o que é seu. O Espírito diz: entregue o que é meu. O mundo diz: proteja-se do risco. O céu diz: confie no propósito. A entrega é a prova viva de que a fé ainda governa o coração. Hoje, o Espírito Santo está te chamando para esse altar invisível. Ele quer restaurar sua confiança, curar suas intenções e renovar sua visão sobre o que é prosperar. Talvez você tenha chegado ao limite, cansado de tentar, esgotado de controlar. E é exatamente aí que o milagre começa. Porque Deus trabalha quando o homem desiste de dominar. A entrega abre espaço para o sobrenatural agir. Quando você solta o que é pequeno, o céu libera o que é eterno. É tempo de devolver a Deus o trono que o medo ocupou. De colocar aos pés de Cristo não apenas suas finanças, mas sua fé, seus planos, seus medos e suas feridas. Porque o mesmo Jesus que multiplicou pães ainda multiplica histórias. O mesmo que abriu mares ainda abre caminhos. E o mesmo que ressuscitou vidas ainda restaura destinos. Se essa palavra tocou o seu espírito, é porque o céu te escolheu para viver esse recomeço. Comente agora: eu creio na provisão de Deus. Declare publicamente sua fé e transforme essa confissão em profecia. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de libertação financeira e espiritual e torne-se parte do mover de Deus nesta geração. Aqui, a fé se torna ação, o pouco se torna muito e a entrega se transforma em milagre. Porque no reino, quem perde por amor sempre ganha de volta em glória. E o que começa no altar nunca termina em escassez. O céu está abrindo um novo tempo sobre a sua vida. Há momentos em que Deus silencia o ruído do mundo apenas para que a sua alma volte a ouvir o som do céu. Este é um desses momentos. Enquanto você escuta estas palavras, o Espírito Santo está movendo algo profundo, invisível, eterno. Ele não está apenas te ensinando sobre finanças, mas te conduzindo a um novo nível de fé. Porque tudo o que foi falado aqui não tem a ver com dinheiro, tem a ver com governo. O que Deus quer restaurar em você é o domínio espiritual sobre aquilo que o mundo tentou usar para te dominar. Você não é mais refém do medo. Você não é mais escravo da escassez. O sistema tentou te convencer de que a tua identidade estava no que você tem, mas o céu te lembra hoje que a tua identidade está no que você crê. O Espírito Santo te chama de volta à essência, ao lugar onde a confiança vale mais do que o cálculo, onde a fé é o maior investimento e onde a paz é o sinal da verdadeira prosperidade. O ciclo antigo se encerra agora. As portas que estavam fechadas estão sendo realinhadas com o propósito de Deus. Ele não vai apenas te dar oportunidades, ele vai te dar sabedoria. Porque a bênção sem direção é peso, mas a bênção com propósito é liberdade. O Senhor está mudando a tua forma de ver o que é riqueza. Está te ensinando que prosperidade não é o quanto você acumula,
é o quanto você permanece firme quando tudo parece incerto. O Espírito Santo diz: eu te preparei para governar, não para sobreviver. Há uma unção de governo sendo liberada sobre a tua vida. A unção de quem entende que o que tem é meio, não fim. Você foi chamado para administrar, não para temer, para semear, não para reter, para influenciar, não para competir. O reino de Deus prospera onde há corações generosos, e o teu coração foi separado para ser canal, não represa. A partir de hoje, tudo o que passar pelas tuas mãos será filtrado pelo propósito. Você não vai mais gastar por impulso, vai investir por direção. Não vai mais correr atrás da provisão, vai atrair a provisão pelo propósito. Porque onde há aliança, há fluxo, e Deus está estabelecendo uma aliança nova contigo. Uma aliança de fidelidade, sabedoria e liberdade. O Senhor te diz: eu te ensino a prosperar sem perder a paz. Eu te ensino a ter sem se orgulhar, a doar sem se esvaziar, a administrar sem temer. Eu te ensino que o segredo do sustento não está no saldo, mas na semente. A prosperidade que vem de Deus não é um evento, é uma herança. E essa herança não é herdada por força, é recebida por fé. Enquanto muitos lutam para manter o que conquistaram, você viverá para testemunhar o que Deus multiplicou. Porque o Espírito Santo está quebrando todo o jugo de ansiedade sobre o futuro. Ele está substituindo o peso da preocupação pela leveza da confiança. O que te prendia na falta será usado como plataforma de testemunho. E quando olharem para a tua vida, verão a prova de que a obediência ainda prospera e de que a fé ainda multiplica. O teu nome será sinônimo de propósito. O teu trabalho será sinal de glória. As tuas finanças serão reflexo da fidelidade de Deus. E a tua vida será um lembrete vivo de que prosperar é servir. Porque quem serve o reino nunca empobrece. O que você entrega a Deus nunca diminui, apenas muda de forma para voltar multiplicado. Então, levante a sua fé agora. Declare com autoridade: eu sou livre da escassez e o Espírito Santo governa a minha provisão. Sinta essa palavra atravessar o seu espírito, porque a partir deste momento, o céu não apenas te abençoa, ele te envia. Envia para administrar com sabedoria, para abençoar com generosidade e para testemunhar com autoridade. Você é a prova viva de que o Evangelho não apenas salva, ele transforma. Que a fé não apenas consola, ela sustenta. E que o Deus que te chamou para crer, também te chamou para prosperar. O milagre começou no dia em que você decidiu confiar. E quem confia nunca volta ao ponto de partida. Porque quando o coração se entrega, o céu responde com destino.